Olá, meus amigos, eu estou de volta, estamos de volta com mais um Conselheiro Acácio, depois de muitos meses. Antes de iniciar o nosso assunto de hoje, eu quero agradecer de viva voz e, de fato, muito comovido com as mensagens que nós temos recebido através dos canais do IMUB, através do e-mail, através de contatos de mensagens privadas, perguntando da minha ausência aqui nos nossos programas, não é? E ao mesmo tempo que as pessoas perguntam a razão, o motivo, elas agradecem pelo conhecimento que a gente tem disponibilizado. Sinceramente, eu me sinto muito prestigiado e com humildade, digo isso com humildade, porque é um reconhecimento ao conteúdo sério que nós do IMUB, sobretudo a minha pessoa, tem feito, né, tem partilhado com vocês na medida do que eu sei e na medida do que eu posso. Lembrando sempre, sempre, que nenhum de nós detém o conhecimento absoluto, não é? E todos nós, quando falamos sobre os nossos estudos e sobre o mundo, claro que cada um de nós tem uma visão, tem um recorte, né? E da minha parte especificamente, essa visão e esse recorte, jamais em tempo algum teve a ideia tola de assumir-se como absolutamente veraz. Todos nós falamos sobre o mundo a partir de uma perspectiva. E é óbvio que eu tenho a minha, e ela tem defeitos, e ela tem virtudes, né? Agora, atrás de mim tem uma biblioteca, é parte da minha biblioteca pessoal. Veja, todos esses autores, uma biblioteca é sempre um lugar muito impressionante, é o meu lugar, este é o meu gabinete de trabalho. Todos os autores que eu já li, que estão atrás de mim, uma biblioteca é um lugar de muita fala, não é? Os livros são pessoas que falam, são pessoas que conversam conosco. Nós não lemos um autor e nós não escutamos alguém, pelo menos eu penso assim, para confrontar o que eu sei e o que ele sabe, ou o que ele não sabe e o que eu não sei. O conhecimento não é acúmulo. Eu já falei isso para vocês. O conhecimento é aquilo que nos torna menos ignorante, né? Conhecer não é acumular. Não é acumular dados, não é acumular propostas, não é acumular nada. Conhecer é desfazer-se da ignorância, né? Então o conhecimento só faz sentido quando ele tem esse objetivo, tornar-nos menos ignorantes, né? E mais humildes, porque também o conhecimento que te torna arrogante, ele não é conhecimento, ele é acúmulo de informação. O conhecimento veraz, o verdadeiro, ele te torna uma pessoa melhor, intelectualmente melhor, um ser humano melhor, não é? Um ser humano melhor. E quando nós nos tornamos pessoas melhores, nós não temos a menor necessidade de falar ao mundo que nós somos pessoas melhores. Porque aquilo que nós somos interessa somente a nós mesmos, não é? Então, o conhecimento é algo íntimo nesse sentido. Bem, por que eu estou falando isso? Porque, então, nós quando estudamos um autor, e vocês quando me ouvem, é por isso que eu estou fazendo essa conclamação, não é a primeira vez que eu faço isso, nós quando escutamos alguém ou ouvimos alguém, nós não ouvimos alguém para medir o conhecimento, não é? Nós escutamos a pessoa e a pessoa tem uma linha de raciocínio. Então a gente estuda um autor para entender o autor, a lógica do autor, né? E a partir daquele entendimento, portanto, nós não estudamos para concordar ou discordar. Nós estudamos para entender. Não sei se vocês entendem a profundidade filosófica do que eu estou colocando. O conhecimento ou o estudo, ele não é um ato puro de juízo, de julgamento. Eu gosto, eu não gosto. Se eu gosto, eu aprovo, eu acolho. Se eu desgosto, eu descarto. Conhecer não é isso. Porque o outro escreve a partir dos dados dele. E eu tenho que entender a cabeça da pessoa que escreve.
Eu tenho que entender a cabeça da pessoa que fala, para que, entendido a cabeça dele, eu coloque aquele pensamento, né, dentro da linha de pensamento que eu estou desenvolvendo. É somente isso. Bem, vamos aqui. O mundo hoje passa. Eu quero falar sobre vocês, trazer o assunto das tarifas que os Estados Unidos estão impondo ao Brasil, né? Mais uma vez eu repito, quando eu falo de política, eu não estou falando de política. Dentro do IMUB, eu tenho uma linha muito clara de desenvolvimento de raciocínio de estudo histórico, que é a chamada história providencialista. Todos é a história sob uma perspectiva teológica. É a história em que Deus é o agente da história e nós desempenhamos um papel. Mas a história segue um curso divino. Esta é a nossa linha, desde todo sempre, né? Então, há uma correlação muito próxima e muito exata entre a política, não é a política do Congresso Nacional, a política em si como grande esfera do agir humano num sentido coletivo. Tá claro? Há uma aproximação entre a política e a religião, ou a política e a espiritualidade, como queira. Todos os países do mundo têm um papel. Todos os países do mundo têm uma missão. Eles desenvolvem claramente uma missão no curso dos acontecimentos civilizacionais. O papel que a Grécia desenvolveu, por exemplo, o contributo grego não foi o mesmo contributo romano. Não foi o mesmo contributo do Império de Carlos Magno, né? Não foi o mesmo contributo das coroas ibéricas. Então, cada país do mundo tem o seu contributo. A questão que nos cabe perguntar é: qual é o papel do Brasil? Eu tenho muitos vídeos falando sobre isso, né? O que é o Brasil? Qual é o papel do Brasil no concerto das nações? E um outro fato histórico, isso não é uma questão de concordar ou discordar, é um fato histórico. Nós vemos que ao longo da história, muitos impérios, muitos países que foram proeminentes, poderosíssimos, eles entraram em declínio, não é? Então, o mundo ele move-se como uma sinoide. Todos os países ele têm um apogeu, né? Uma curva ascendente e descendente. Ele sobe, cresce, se desenvolve e depois ele entra em declínio. Muito bem. No caso dos grandes impérios do mundo, essa curva de ascensão e declínio é clara. Bem, quando nós lemos isso nos livros históricos, aonde séculos nos antecedem, de certa forma, nos fica mais fácil divisar essa curva, essa sinoide. Mas e quando nós estamos vivendo aquilo? Aqui é que entra o problema. Entra, entre outras coisas, a dificuldade da gente visualizar o próprio momento que nós estamos vivendo. Bem, nós estamos vivendo um momento de declínio civilizacional. Eu tenho muitos vídeos sobre isso, muitas aulas sobre isso, tanto na República quanto no Culturas e Identidades, né? O Conselheiro Acácio é um programa rápido, não dá para abordar esses assuntos com a profundidade. Mas, então, o que nós estamos vendo hoje é uma mudança de eixo, não somente de eixo geopolítico. Essa é uma análise parcial da questão, da mudança. Nós estamos falando de uma mudança civilizacional, tá? A perspectiva civilizacional, ela envolve política, ela envolve economia, ela envolve sociedade, ela envolve cultura, ela envolve todos os aspectos que alcançam a produção humana, o agir humano sobre a face da Terra, né? Nós agimos com a cabeça, nós agimos com o coração, nós agimos através do nosso comportamento. É a chamada ação da alma trimembrada de Platão, a alma que pensa, a alma que sente e a alma que age. Pois muito bem. O que é que está acontecendo agora no mundo? Né? Várias coisas estão acontecendo, mas eu quero fazer um recorte específico aqui, né? E vou deixar também aqui o link para vocês. Eu coloquei no meu Facebook de hoje, no dia 19 de julho de 2025, eu coloquei um artigo, vou pegar aqui o nome do artigo, Paulo Guedes falando abertamente que vai vender o Brasil para os Estados Unidos.
E eu vou ler esse artigo aqui para vocês, porque eu julgo importante esse artigo, e ele vem na esteira de vários assuntos que eu fui desenvolvendo ao longo de centenas de programas. Aqui no canal do IMUB tem, de vídeos meus, mais de 1000 aulas sobre assuntos variadíssimos, mas todos eles, não se equivoquem, todos voltados para a história providencialista e a cultura simbólica luso-afro-brasileira. Nós não temos um outro foco. Então, quando eu estou falando de política ou de atualidade política, eu falo sobre uma perspectiva da história e de um ramo específico da história, a história providencialista. Eu vou voltar a este ramo da história providencialista para, evidentemente, focalizar o assunto, né, que eu estou querendo clarear neste momento. Bem, então eu vou ler o texto aqui. Esse vídeo é um vídeo muito importante porque ele de fato mostra uma ação criminosa, não tem outro termo, tá? Desse homem que foi o primeiro-ministro, que foi ministro da Fazenda do Brasil. É um vídeo em que ele fala abertamente nos Estados Unidos que o objetivo dele ali é vender o Brasil. Vender mesmo, tá? Vender para os Estados Unidos. Esse homem tinha que estar preso a partir dessa perspectiva. Então vamos lá. Eu vou ler o meu post aqui. O título é Paulo Guedes falando abertamente que vai vender o Brasil para os Estados Unidos. Como justificar uma guerra contra o Brasil, país sem contencioso com nenhum país, e cuja história desenvolveu-se praticamente sem guerras estrangeiras. O Brasil é um caso singular na história do mundo, não é? Quais países vocês conhecem que teve, desde 1500, um desenvolvimento praticamente com zero de guerra externa? Teve guerras pontuais, como a Guerra do Paraguai, como a Guerra do Acre, como a guerra com as Guianas. Coisas pontuais, né? Então, na ausência, toda a nossa diplomacia é uma diplomacia pacífica. Nós herdamos isso de Portugal. E a diplomacia construída pelo Instituto Rio Branco, na história do Império e na história da República, seguiu com essa característica pacifista. Portanto, o Brasil não interfere na soberania das nações. Aqui, meus caros, nós temos já o início de uma alta dose de espiritualidade dentro da política. É este lado que eu quero que vocês vejam. É este lado mais além, é este lado mais profundo dos acontecimentos que nos regem, né? Então, como é que você vai justificar uma guerra contra um país sem contencioso militar e sem histórico militar e sem armamento militar? O Brasil não tem uma força militar poderosíssima de guerra. Nós não temos milhões de navios, nós não temos bombas atômicas, nós não temos nada. Então, na ausência de um motivo militar, criam-se outros motivos. Motivos diplomáticos, motivos políticos, motivos econômicos, motivos religiosos, né? Então, uma coisa que eu já falei, fiz muitos programas, a corrupção brasileira, por exemplo, que ela começa a ter um curso patrocinado, isso é matemático, tá? A partir da redemocratização do Brasil, a corrupção a curto prazo, ela compra cabeças que são colocadas no parlamento para vender a nação. Esses caras aprovam lei, fazem lei e essas leis vendem a nação. A longo prazo, essa gente que é comprada, ela é descartada quando o país for entregue, evidentemente. Então, é isso que tem sido feito. Quando nós falamos em corrupção brasileira, é preciso alargar o leque. Tirem o foco só do cara que está roubando, tá? Vamos entender a coisa num espectro mais amplo. Então, a primeira coisa, a corrupção brasileira, ela tem um método, ela vai crescendo. Eu tenho vídeo sobre isso no canal. Sim, ela tem método e ela vai crescendo. E ela foi adquirindo, ela tem um funcionamento de financiamento, inclusivamente tem trabalhos científicos sobre isso, eu já publiquei esses trabalhos. Ela tem funcionamento de máfia e ela tem funcionamento de estrutura militar. Tá claro? Então, é um fato concreto que a corrupção brasileira, uma coisa é uma corrupção pontual, outra coisa é quando você tem uma estrutura orquestrada
que vai comprando todo o parlamento e a quantidade de leis que foram sendo aprovadas. Bem, eu já fiz vários vídeos falando que no início da redemocratização brasileira, antes da Constituição brasileira ter sido promulgada, houve a inserção de uma cláusula fraudulenta pelo Nelson Jobim, que depois foi ministro da Justiça e depois foi ministro do STF e foi ministro da Defesa. Esse homem está solto pelo Brasil, esse criminoso, aonde ele inseriu os juros da dívida pública. Hoje, o Brasil internamente ele tem 4 grandes problemas. Ele tem o tripé macroeconômico. O tripé são 3 pontos que o Fernando Henrique Cardoso, em acordo com os Rothschild em Londres, fez antes de ser eleito presidente da República, né? E tem o problema da dívida interna brasileira, onde mais de 50% do orçamento brasileiro é alocado para o pagamento de bancos privados, os 5 grandes bancos privados do Brasil, tá bem? Então, qualquer situação para resolver o quadro político e econômico do Brasil, ele tem que passar pela revisão do tripé macroeconômico do Fernando Henrique Cardoso e pela revisão dessa cláusula fraudulenta que foi inserida fraudulentamente, ilegalmente, na Constituição Federal de 88. E que o Ulisses Guimarães promulgou, porque quando o Sarney viu, o Sarney falou, isso vai inviabilizar o Brasil. O Ulisses Guimarães falou, fica calado e nós vamos aprovar assim mesmo. Pois muito bem, meus caros, isso é uma parte do foco. Veja, o Brasil estava saindo da ditadura militar. O Nelson Jobim fazia parte do PMDB, ou do MDB antigo, tá? Que teoricamente era inimigo da ditadura. Quem eram os interesses que estavam sendo atendidos naquela altura, há mais de 30 anos atrás? Vamos alargar o leque. Vamos alargar o leque para a gente entender a história brasileira. Nós estamos vivendo essa história. Tá bem? Bem, o Fernando Henrique, então, abriu uma comporta e abriu um processo. Bom, neste vídeo, então, voltando ao post, o Guedes afirma que vai vender o Brasil e que um grande empresário que vai auxiliá-lo é o Salim Matar, dono da Localiza, e auxiliado pelo genocida, miliciano genocida, que foi presidente da República, esse preposto de militares. Eu falo que este indivíduo é um miliciano desde 2016, antes, portanto, dele assumir a presidência da República, né? Então, esse genocida, antes de assumir a presidência, ele bateu continência para a bandeira americana, assim que assumiu. Isso foi tratado com leveza pela mídia brasileira e por todos os indivíduos, porque ele é um indivíduo tosco, não é? Sim, ele é tosco, mas é bandido. Ele tem, uma vez na condição de bandido, ele tem capivara corrida e ele tem preço, portanto. É um indivíduo fácil de ser chantageado e fácil de ser manobrado. Mas ele tem uma personalidade psicopática. E nessa condição, ele é ingovernável, tá? Ele faz o que ele quer. Por outro lado, ele foi escolhido a dedo pela elite política, pela elite empresarial e pelos militares, né? E pelos poderes transnacionais, exatamente por ser aquilo que o caracteriza. Ele é uma coisa tosca, bandida. Ele sairia da frente, ele foi eleito, sairia da frente do governo e eles governariam. Paulo Guedes falou isso claramente. E foi feito exatamente isso. Agora vamos ao que interessa em termos de história do Brasil, muito recente, sucintamente. O que é que está acontecendo nas tarifas do Trump contra o Brasil? A alegação é o Bolsonaro. Sim e não. É claro que o governo dos Estados Unidos, dentro do poderio que ele é, um presidente da República não pode ter essa importância toda. Então eu não vou entrar nem no mérito da questão, que é o argumento absolutamente enlouquecido de invasão de soberania, né? A investida do Trump contra o Brasil é porque precisamente esse projeto que o Paulo Guedes anuncia não foi adiante. E ele iria com a reeleição do miliciano. Os Estados Unidos estão literalmente furibundos. Por que eles estão furibundos? É furibundos com o Brasil? Alto lá. Vamos ampliar o foco. A hegemonia americana no mundo está a pique. Lembram? Todos os impérios têm uma ascensão e eles têm um declínio, né? Então, essa ascensão e esse declínio trata-se de um fato concreto. Não é uma especulação que a hegemonia americana no mundo está a pique. Historicamente, os Estados Unidos financiaram muitos golpes de Estado contra o Brasil.
Eu vou citar alguns. O assassinato do Getúlio Vargas foi um deles. Tá? Por que eu digo assassinato do Getúlio Vargas? Eu gozei da amizade da Ana Maria Dutra de Menezes de Carvalho. Tá bem? Ela era filha do Amílcar Dutra de Menezes, que foi ministro do DIP do Getúlio. O Amílcar era um indivíduo que estava sendo preparado pelo Getúlio e não o Tancredo Neves. Era o sujeito que iria continuar, suceder o Getúlio. Tá? E o Getúlio avisa ao Amílcar, que o pai da Ana, que se acontecesse alguma coisa a ele, que ele fosse para a Áustria. E ele virou embaixador na Áustria depois do assassinato do Getúlio. Teoricamente dizem que o Getúlio se suicidou. Não, o Getúlio foi assassinado. Por que eu estou falando isto? Porque a Ana estava dormindo no palácio junto com a avó dela, o Getúlio era padrinho dela, naquela noite. E elas escutaram um tiro, ela e a avó, e elas saíram e foram testemunha do criminoso, e eu não vou falar aqui o nome dele, não é? Que assassinou o Getúlio. E elas deram de cara, e era alguém que frequentava o palácio, e alguém muito próximo do Getúlio Vargas. Muito bem. O que o Getúlio fez? Entre outras coisas, o Getúlio criou a Petrobras. E o Getúlio estatizou a Vale do Rio Doce em 1942. Os militares brasileiros e parte da elite industrial brasileira era contra a Petrobras e era contra a Vale do Rio Doce para o Brasil. Aqui eu faço a seguinte reflexão com vocês, meu caro. Qual força militar do mundo é contra a tecnologia e contra a energia? Vocês conhecem alguma? A brasileira é. Isso nos dá um parâmetro dessa corja que a gente sustenta, dessa corja golpista desde 1822. Jânio Quadros, a renúncia do Jânio, o Jânio criou a chamada política externa independente. Eu já fiz muito programa sobre isso, né? Sob a orientação do filósofo português Agostinho da Silva, a política externa independente era uma política externa que ia lançar o Brasil numa autonomia diplomática internacional sobre todos os aspectos. Moeda, agronegócio, indústria, tudo. Né? Ia sair do cabresto anglo-saxônico e do cabresto francês. Pois muito bem. O Agostinho, isso seria o embrião dos BRICS. Então, essa política externa independente, cujos documentos estão lançados pela Fundação Alexandre de Guzmão, eu tenho eles e já mostrei eles para vocês. Essa política externa independente, ela foi o embrião dos BRICS e foi a defesa de uma autêntica soberania brasileira com o coroamento do estreitamento dos laços do Brasil-Portugal com toda a comunidade lusíada espalhada pelo mundo, né? Porque os povos falantes de língua portuguesa juntos, unidos, detêm hoje, nós somos, se não me falha a memória, a quarta língua mais falada do mundo. Não só língua, mas em termos de economia. Veja o que está acontecendo com a África, as riquezas que estão sendo descobertas pela África. Pois muito bem, na década de 60, de 50, o Agostinho da Silva divisava claramente, o Jânio Quadros comprou essa ideia de que era preciso criar um eixo global sul-sul, que incluía a China e a Rússia. É o embrião dos BRICS. Muito bem. Essa política externa divisava claramente que a China seria uma grande potência e que era preciso criar um eixo sul global. Esquece essa bobagem de comunismo, pelo amor de Deus. Tá? O golpe de 64 deitou esse projeto no lixo, arrebentou com o início de soberania. Você tem o Jânio, você tem o JK, né, que traz as indústrias, mas ao mesmo tempo nós tivemos durante o período militar o lobby de grandes empresas para inclusive barrar os projetos de ferrovia brasileira. Enfim, o Brasil vem sendo barrado e para botar ônibus e caminhão fazendo logística de transporte. Nós temos os maiores rios navegáveis do mundo, nós temos uma das maiores costas marítimas do mundo. Qual é a lógica da gente não ter um sistema hidroviário? Qual é a lógica da gente não ter um sistema ferroviário cortando o Brasil? Tá? Isso tudo foi barrado com o golpe de 64. Os militares, ali em 64, então, o golpe de 64 veio com todas as digitais americanas e o entreguismo militar, que era contra a Petrobras e contra a Vale do Rio Doce e contra a ferrovia e contra a hidrovia
e contra a tecnologia aeroespacial. Veja o que é a estrutura militar brasileira. Tá claro? E a elite brasileira. Né? Quem de fato tem grana e quem de fato manda. Então, os militares endividaram o Brasil junto a 800 bancos internacionais. Eu já fiz muito vídeo sobre isso. E só entregar o Brasil aos civis, o Sarney, que era amigo dos militares, foi o primeiro presidente, depois, não é? Presidente biônico. E só entregar o Brasil aos civis porque eles não queriam bancar a bancarrota e a inflação, que foi para casa dos 2.000% por mês, que explodiu logo em seguida. Por quê? Porque esses caras amordaçavam todos os dados reais do Brasil. Todos. O erro dos civis foi ter promovido uma anistia ampla, geral e restrita que envolveu os militares, e envolveu a esquerda e envolveu a direita. Toda essa gente tinha que ter ido para a cadeia. Não poderia ter havido anistia. Tá? Então, aqui é preciso lembrar da explosão da base de Alcântara, vocês lembram disso? Da sabotagem da usina nuclear pacífica de Angra. Depois a China copiou, ipsis literis, o projeto de Alcântara, e a China virou uma potência. Tá claro? A sabotagem da usina nuclear pacífica de Angra, era uma usina de geração de energia. O Brasil é o país que tem o maior processo de energia limpa do mundo. Tá? Não poluente. A nossa energia é hídrica, em grande medida. É solar, é eólica. Não é? O desmonte do submarino nuclear, que foi feito aqui já com a Lava Jato. Em 2006, o Brasil descobriu o pré-sal. Em 2009, o Brasil foi um dos criadores do BRICS. Quando a gente pensa em pré-sal, quando a gente pensa em petróleo, meus caros, nós estamos pensando em fonte de energia. Nós estamos pensando em toda a rede de logística que envolve e que movimenta o mundo. Ainda é o petróleo. Não é o gás, não é o hidrogênio verde, não são baterias, não é o lítio, não são terras raras, ainda é o petróleo, meus caros. Né? E isso vai levar ainda uns 100 anos para fazer essa transição. Então, em 2006, o Brasil descobriu o pré-sal. O governo do Temer e o governo do Bolsonaro venderam o pré-sal. Tinham a intenção de vender a Petrobras. O Paulo Guedes fala disso claramente. Tá? O Brasil foi um dos criadores do BRICS, o projeto do Agostinho da Silva e do Jânio na década de 60. Os BRICS é uma nova frente multipolar, não só de comércio, mas uma frente civilizacional, uma frente sem imposição ou práticas imperialistas de conquista de território. Ou seja, você pode crescer, você pode desenvolver o país sem matar o povo que está ali dentro, sem entrar e roubar suas reservas, sem tiranizar a população. Esse é um projeto de amplo alcance mundial e pacífico. Há críticas a serem feitas à Rússia e à China? Claro que existem. Claro que existem, mas não aos BRICS. O projeto dos BRICS é outra coisa. O impeachment da Dilma Rousseff, que eu fui contra na altura, abriu essas comportas novamente do golpe de Estado. Então, esse impeachment aconteceu com a regência da Lava Jato, dirigida dos Estados Unidos, tendo o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol e todo mundo à frente, e a equipe da República de Curitiba à frente. Isso hoje está tudo desbaratado e desvendado, onde eles focaram somente na corrupção do PT, que equivalia a 30% do projeto do roubo, e os 70% dos outros partidos que envolviam, eles não. Então foi seletiva o processo. E eles quebraram novamente. Qual foi a grande tarefa da Lava Jato? Falar que o Brasil é um país corrupto, vender as estatais, impedir as empresas brasileiras de exportar tecnologia. Veja, todos os países do mundo, sobretudo o imperialismo americano, quando ele vai, olha o que está acontecendo agora com o PIX. Sabe por quê que os Estados Unidos estão querendo investir em cima do PIX? Porque o PIX é um sistema nacional. Quando a gente usa o PIX, a gente não está usando nem bandeira de cartão americano, cartão de crédito, nem bandeira da Visa, nem bandeira do Mastercard. Sabe quanto que o PIX brasileiro movimentou nesses anos? 12 trilhões de dólares que os americanos não embolsaram. Ok? É isso que está em jogo, meus caros. No frigir das moedas. Isso é uma postura imperialista, correto? Quando você impede um país de colocar, inclusive, um sistema que beneficia a sua população no trânsito de dinheiro. Quem quer pagar imposto? Quanto que a gente pagava de imposto
de gotinha em gotinha para os bancos, para fazer DOC, para fazer transferência de dinheiro. Com o Pix você não paga. As empresas pagam uma taxa, mas uma taxa muito pequena, absolutamente irrisória. Então a Lava Jato teve esse objetivo. Com a cumplicidade, então o impeachment da Dilma foi feito em cima da Lava Jato, com a cumplicidade calhorda do STF. Veja que ironia do destino, não é? Porque os americanos, os ministros todos do Supremo, tiveram agora os seus vistos revogados pelo laranja atômico americano, o mestre do bolsonarismo. E colocar o Temer no lugar da Dilma. Qual foi o grande papel do Temer? O projeto dele, o Ponte para o Futuro, sobre o qual eu fiz muitos programas. O Ponte para o Futuro, ele levaria o Brasil a ficar 20 anos sem investimento. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O Estado ficar 20 anos sem investir. Quando o Estado fica 20 anos sem investir, a inflação já corroeu ele. É uma forma de você quebrar oficialmente o Brasil dentro da Constituição. Mas o Brasil já tem um projeto de quebra dele, porque mais de 50% do orçamento já está contingenciado para pagar a dívida de banco que os militares deixaram. Tá claro? Estão juntando as peças? Muito bem. No Ponte para o Futuro, o Brasil ficaria 20 anos sem investimento em estatal. Então, é claramente um projeto de quebrar o Brasil e a direita aprovou. Vamos entender quem está aprovando isso tudo? É a direita brasileira. É a direita brasileira e a extrema-direita brasileira. Quem vendeu o Brasil ao longo de todos, desde 1822, foi a direita brasileira, ou aquilo que nós chamamos de direita brasileira. Essa direita brasileira, ao invés de pensar como a direita americana, por exemplo, ou como a direita inglesa, porque a direita americana não vem dos Estados Unidos. Ela rouba os outros países para trazer para os Estados Unidos. A direita brasileira vende o Brasil para os outros países. Porque em troca ela quer um pedacinho ali, mas ela não está preocupada com a miséria. Então nós temos uma direita que ela não tem comprometimento nenhum com o projeto de nação. Vocês captaram a diferença? Não adianta essa gente falar em pátria, não adianta essa gente falar em família, não adianta essa gente falar em nação. Eles nunca respeitaram pátria, eles nunca respeitaram família, eles nunca respeitaram nação. Eu já tenho inúmeros vídeos também que eu falei que o Brasil, exceto o período da Nova República, sempre foi governado pela direita brasileira. Nunca houve governo de esquerda, governo de Estado federal. Por que o Brasil não avança? Ou o Brasil avança à revelia da direita, aos socalcos. Tá? Então, qual era o projeto que foi instaurado depois do golpe da Dilma Rousseff? Falir o Brasil e entregar o Brasil como massa falida aos interesses dos bilionários. Então, um projeto é falir o Brasil. Tá? Você passa, se você não investe em escola, se você não investe em infraestrutura, se você não investe em estatal, se você não investe em universidade, se você não investe mesmo, não dá dinheiro, né, para ciência, para tecnologia, depois é muito fácil você falar a Embrapa não funciona, a Universidade X não funciona, o Colégio Militar funciona. Claro, o Colégio Militar funciona porque ele custa mais do que um ministério. Qualquer coisa em que você injeta dinheiro e ele não é roubado, ele funciona. Então veja, o Brasil tem vários projetos de investida contra o Brasil. Um deles é o da corrupção, ok? Então você precisa de entender que a corrupção é um tipo de projeto. Tá? O outro é essa gente corrupta, vai desviando dinheiro para ele enriquecendo pessoalmente. Então aquele dinheiro que ia para a escola, ele passa a roubar para ele. Tá bem? A longo prazo, ele está rico, a escola está pobre e você vai criando uma gente cada vez mais inculta e despreparada, técnica e culturalmente falando. Isso, em termos de uma geração e de duas gerações, você destrói uma nação. Ficou claro isso? Vamos fazer o exemplo dos tigres asiáticos? Em quantas décadas a China e os tigres asiáticos se levantaram? Em menos de 30 anos, meus caros. São 2 gerações. São 2 gerações. É um milagre o Brasil estar em pé. É um milagre o Brasil estar em pé. Porque todo o projeto é para estrupiar o Brasil. Então você tem uma frente que ataca a economia, você tem uma frente que ataca e que estimula a corrupção, você tem uma frente que ataca a indústria, que ataca a tecnologia, que ataca a ciência, que ataca a saúde. O grande agronegócio brasileiro é grande? É, só que nós dependemos de insumos externos. Tira os insumos externos brasileiros,
né? Tira a ureia da Rússia para você ver se o agronegócio não vai à falência. E é um absurdo nós sermos um país e não termos tecnologia, a gente não produz adubo, a gente não produz ferramenta, a gente não produz motosserra, a gente não produz trator, ok? Por que o Brasil não produz? Se ele é uma potência no agronegócio? Então, o projeto de vender o Brasil como massa falida, né, era o projeto dos interesses dos bilionários americanos, ajudados pela elite apátrida e militar e empresarial brasileira e política. Bem, o miliciano não foi reeleito. Então, esse projeto de quebrar o Brasil, que o Paulo Guedes falou rindo, com unhas e dentes, não foi adiante. Né? O projeto de vender o Brasil como massa falida foi abortado. Lula, quando assumiu a presidência, nunca foi petista, nunca votei na esquerda, mas também não voto na direita. Tá bem? Nisso que está aí. Bem, agora, digo aqui com todas as letras, graças a Deus que nós temos o Lula na presidência da República. Tá bem? É de fato o maior estadista que o Brasil teve, muito maior do que o Getúlio foi, muito maior do que o JK foi. O tempo dará razão. Defeitos, críticas ao PT, ao governo do PT, tenho inúmeras, várias, inclusive a corrupção. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E se você não separar alhos de bugalhos, você não está entendendo rigorosamente nada do que está acontecendo. Tá? Então, quando Lula assumiu a presidência, ele retomou essa linha. Porque nós podemos falar o que a gente quiser do Lula, menos que ele é entreguista nacional. Ele não entrega. Ele não vende a Petrobras, ele não vende o BNDES, não é? Ele não quer vender as escolas. Ele não tem projeto de entrega. O ponte para o futuro. O projeto do Bolsonaro, o projeto dos militares, o projeto do Temer, o projeto do Tarcísio, o projeto do Zema, o projeto do Caiado. Toda essa gente fala em vender o Brasil. Toda ela. Tá claro? Então, quando Lula ganhou a presidência, ele retomou a linha que vinha sendo tecida desde Vargas, no sentido de criar uma infraestrutura nacional e uma carga energética, como a Petrobras. A campanha contra o Brasil, aqui é preciso entender, não é contra a pessoa do Lula. Isso é um mote, isso é a flâmula, é a bandeirinha que está sendo acionada, porque isso faz parte de estratégia de conquista. Você nomina o inimigo e vai em cima dele. Como o Lula é presidente do Brasil, não é? A campanha, porque ao você mirar o Lula enquanto presidência, ele sendo da esquerda, você abre vaga para aquela direita que eles querem que volte. A direita do Paulo Guedes, que falou que vai vender claramente, sorrindo e numa boa, o Brasil para os Estados Unidos. Vai fundir o Banco Central brasileiro com o Banco Americano. Correto? Então nós viraremos de fato um quintal dos Estados Unidos, como falou um cretino ministro do Trump. Ele nos tratou como um quintal dos Estados Unidos. Vocês viram essa declaração? Isso não é uma brincadeira e nem é uma forma de expressão. Então, a campanha contra o Brasil não é contra a pessoa do Lula, nem contra o STF especificamente. É pró-Estados Unidos e ela hoje está escancarada. Ela vai, quem trabalha contra o Brasil isso vai, o Congresso, os empresários grandes e pequenos, os bolsonaristas, passando pelo povo. Há duas frentes políticas claras de atuação. Os oligarcas, então, o movimento bolsonarismo, eu já tinha falado isso durante muitos anos. O movimento bolsonarismo, ele é um movimento que mantém esses Nicolas da vida, esses MBLs e essa gentalha toda que age, grita, berra, fala palavrão e não tem um projeto com pé e cabeça dentro do Congresso Nacional. Eles são pagos e são colocados lá dentro e o PL virou esse antro, não é? De gente que lata, grada e rosna e baba de louco, porque exatamente eles movimentam a população, porque é a população que vota. Então, há duas frentes aqui que vocês têm que entender de movimentação. Os oligarcas das Big Techs mantêm os bolsonaristas no Congresso, cuja alavancagem é feita por robô, para fazer o papel de hienas, para plantar o caos. Isso é uma estratégia muito instigante
e muito eficiente na tomada de poder, instigar o povo. Meu Deus do céu, isso vem desde a Revolução Francesa. E você tem uma outra frente da direita que não baba, né? Então você tem uma frente que baba e que está lá fazendo barulho. Enquanto essa frente baba, faz barulho, posta vídeo, etc. tal, faz recorte e põe na mídia, você tem o Centrão, o PL, a cúpula militar, a Fiesp, a grande mídia, o Globo, o Estadão, a Folha, a Veja, Metrópolis, etc. Eles ficam nos bastidores, protegidos, porque eles não são visíveis, pelos uivos da militância translocada, porque você só olha para quem está berrando, você não olha para quem está atrás. Tá? É aquele mesmo cenário de que enquanto os funcionários rasos estão embaixo, brigando para vender os seus produtos, os grandes donos das empresas estão nos andares de cima bebendo uísque e confraternizando. Ok? Então, os grandes caras, eles estão fazendo negociatas na surdina e tramando contra o Brasil. Veja o caso recente do Gilmar Sutra, que é o apelido que dá para esse evento que o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que é um bandido de marca maior, esse bandido vive em Portugal. Aí, quais são as correlações que esse bandido tem lá fora para conspirar contra o Brasil? Neste evento bandido do Gilmar Sutra agora, há pouco tempo atrás, ele levou toda a quadrilha, o quadrilhão do Temer e do PL, né, e de vários procuradores e juízes brasileiros para o evento dele em Portugal à luz do dia desabridamente para falar sobre golpe. Tá claro? Bem, a família do miliciano em si, ela não presta para nada. Nada. Ela é disfuncional. Os Estados Unidos, e não somente Trump, os Estados Unidos, o Trump é um preposto da internacional nacionalista. O que está por trás desse movimento inteiro que está acontecendo no mundo? Chama-se internacional nacionalista. Tá? Os Estados Unidos sabem disso. Essa família não serve para nada. Eles só são úteis na medida que funcionam como correia de torque para alavancar a investida americana, que antes era via diplomática, ou seja, por trás dos bastidores. Agora, o Trump tem uma vantagem. Ele mandou a diplomacia às favas e ele está agindo, como os Estados Unidos sempre agiram, na base da lei do faroeste, só que os Estados Unidos agiam antes no faroeste diplomaticamente. Eles matavam e não aparecia nunca. Agora eles estão falando que vai matar, arrebentar, entrar, invadir, claramente. Tá claro? Voltando aqui. Então isto é uma visão do cenário, não é o cenário inteiro, é uma visão do cenário. Há muito mais cromáticas. Nem tudo são trevas, ao meu ver, muito pelo contrário. Existe um lado muito luminoso nesse episódio. Não é? Qual é o lado? Isso vai forçar o Brasil, todos nós, e o mundo a tomar uma posição. A sério, e em todos os sentidos. E de roldão, a elite corrupta e vendida de direita do Brasil, né, e o povo que está contra o Brasil terá de mostrar a sua cara, como diria o Cazuza. Ao fim e ao cabo, nós não vamos lutar somente pela nossa soberania. Soberania só faz sentido se ela for nacional. Né? E o projeto de soberania dos países é um projeto que vai contra os interesses clássicos do neoliberalismo anglo-saxão, que foi instaurado depois da Segunda Guerra Mundial. Ao fim e ao cabo, nós não vamos somente lutar pela nossa soberania de cariz nacional. Nós teremos de lutar e de nos posicionar também por um modelo civilizacional que vai contemplar ou a barbárie dos ricos, cada vez mais ricos, ou a paz e a fraternidade mundial e o respeito entre os povos. Aqui, como diria São João no Apocalipse, nós precisamos de fato de criar um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra da barbárie têm de desaparecer. Atravessa a história do mundo escombros de guerras milenares. Não se justifica mais. Não tem cabimento nem justificativa continuar fazendo guerra para conquistar, para matar, para enriquecer. O dinheiro não é base de valor para o mundo. Base de valor para o mundo é a virtude. É a virtude divina que nós temos de incorporar na nossa vida humana. Então, o gigante deitado do hino nacional, ele tem de despertar para a paz no mundo. O Brasil é um país que tem uma trajetória de paz. E essa trajetória tem que ser consolidada. Correto? Então, o que está em jogo atualmente
aqui, lembrando, o Paulo Guedes, quando era ministro, ele colocou uma pulseira, chamei atenção para isso na época, escrito Apocalipse. Correto? Então essa gente lida com parâmetros de história teológica, falam claramente, trabalham claramente com a chamada teologia do domínio político, e o povo não está entendendo o que está passando, porque esses assuntos são assuntos muito eruditos. Mas aqui no canal do IMUB, dentro do que eu consigo fazer, dentro das minhas limitações, eu tenho tentado chamar a atenção de vocês para esta outra perspectiva da história. Então, uma coisa é quando nós lemos, meus caros, a história, todos esses grandes amigos atrás de mim ajudam a gente a ter uma compreensão do mundo. Outra coisa é quando nós estamos vivendo os acontecimentos históricos. Nós estamos vivendo o declínio de um império. E nós estamos vivendo o nascimento de uma nova forma de civilização. Eu não sei quanto a vocês. Quanto a mim, enquanto pessoa, e quanto a mim, enquanto presidente do Instituto Mucaraj Brasilã, eu só acredito na paz e na fraternidade mundial. Eu não acredito na guerra. Não apoio a guerra. E não sou utópico. A guerra não é um meio e não é um objetivo de vida. Não é uma forma de ganhar a vida. Não é uma forma de se consolidar. Uma coisa é a virtude cavalheiresca. Se preciso for pegar em armas para defender a pátria, é preciso fazê-lo. Outra coisa é construir a pátria a partir de guerras insanas, causando sofrimento alheio. É possível, de fato, ter algum tipo de honra, seja na empresa, seja num país, que foi construído com o sangue do próximo? Eis aquilo que Portugal chamava da vinda do quinto império no mundo, o império do Espírito Santo. Um império de paz e de fraternidade mundial. Essa é a missão do Brasil. Essa é a missão que eu acredito. É uma missão civilizacional. Vamos ficando por aqui. E até o nosso próximo encontro.